Peter, então, rapidamente, suas considerações finais. Ô Raimon, só um segundinho aqui, até para não dizerem que eu estou falando uma fake news, eu vou aqui compartilhar rapidamente a minha tela, né, para que todos aqui possam ver, certo? Aqui, pronto. Aqui vocês devem, não sei se vocês já estão vendo aqui a tela do meu computador, né? Eu acho que a Carol tem ali que permitir. Isso, Ali. perfeito. Aqui a gente está no site de contas aqui, né? Divulga contas aqui, a página do Lula Ladrão, né? E aqui, se a gente for rolando aqui para baixo, a gente vê todos os apoiadores e tudo mais, né? Aqui de onde saiu o dinheiro dele, né? Aqui o fundo pessoal, né? 97,29%, né? Os maiores doadores, né? Partido dos Trabalhadores, evidentemente. E aqui M4 Comunicação e Propaganda, 29%, perdão, eu exagerei, eu tinha falado 70%. 25.921.000 reais para essa mesma empresa. Com o CNPJ dela, a gente vê aqui a lista dos administradores, né? E vê que ela foi criada há pouquíssimo tempo, no mês de março, abril, maio, no mês de maio desse ano. Um pouquinho antes ali da candidatura do Lula, né? Ele já estava como pré-candidato, né? E na lista de sócios, nós temos aqui o nome dos sócios. Seu Sidônio, seu Raul Guedes, seu Carlos, seu Francisco. E o seu Francisco tem 4 processos no Jus Brasil, né? Por diversos motivos. O seu Raul também tem 4 processos. O seu Sidônio tem 11 processos. E o seu Carlos Eduardo tem 965 processos. Tudo gente boa, tudo gente boa. Tudo gente maravilhosa. Então, já que você está com a palavra, Rafael, então já faça suas considerações finais com base em tudo que você falou e para convencer esse povo a não cair nesse engodo aí de votar no Nine. Não, é evidente, né? Nessas eleições ali, a questão moral, né, impede, né, evidentemente, né, que a gente vote no Lula. Isso é uma coisa evidente, né? E por consequência disso, a opção que nos resta é o presidente Bolsonaro, né, sua reeleição, né? Seja porque, vamos pensar, eu gosto dele ou não gosto dele, seria ele o mal menor, né? Então, é muito mais válido a gente votar no presidente Bolsonaro, até porque não podemos ser omissos, né? Se a gente não gosta nem de um nem do outro, vamos escolher o mal menor, né? Eu acho que a omissão também é um pecado muito grave, né? Então, é aquela coisa, né? Se a gente tem uma propaganda do Burger King até que diz, né? Você pode escolher o tal coisa ou tal coisa, né? Mas essa outra coisa vai ser feita por outra pessoa, né? E fizeram no lugar do hambúrguer, colocaram lá coisas aleatórias que não são comestíveis, né? Aí disseram, poxa, mas eu não queria esse daqui. Mas tu deixou outra pessoa escolher por ti, então engole. Né? Então é praticamente a mesma coisa. A gente não pode se omitir, a gente tem que se pronunciar, né? E manter com virilidade, né? Mantendo sempre os nossos ideais, né? Acima de tudo, agir de forma com moral, né? Para que a gente possa ter realmente um Brasil justo, um Brasil como o povo brasileiro merece, por assim dizer, né? A gente não pode deixar que o comunismo, essas coisas recaiam sobre todos nós, né? Isso seria uma verdadeira catástrofe na nossa história. Muito obrigado, Rafael. Peter. Muito bem, então agradecer o convite, fiquei muito honrado mais uma vez em estar aqui com você, professor, com os demais convidados também. Muita saudade de vocês, quem sabe daqui a uns tempos a gente consiga se encontrar, né? Esperamos vocês aqui, né? Pois é, temos que fazer uma visita mesmo. E assim, o que eu gostaria de deixar de recado final é que a gente aprenda de fato a colocar as coisas na balança e ter um pouco de senso da proporção, que eu acho que é isso que está faltando. Entender que o católico ele precisa exercer o seu voto para fazer o maior bem que ele pode fazer ou evitar o maior mal, né? Quando não se tem tantos bens assim, a gente evita o mal maior, né? Nessa situação, você não ir votar ou você votar branco, votar nulo não é uma opção. De que modo você estaria promovendo o maior bem ou evitando o maior mal, anulando seu voto?
né? Então, essa é uma questão que é muito importante que a gente precisa considerar. Outra questão é que, por mais que você não goste de um ou de outro candidato, coloque as coisas lado a lado e veja qual que é o maior bem e qual que é o maior mal, né? Então, eu falei esses dias lá no meu Instagram, né? Ora, entre dois candidatos que defendem o aborto, o que não é o caso, mas eu vou votar naquele que é menos comprometido com a pauta, aquele que não inclui o aborto, né? No programa de governo, etc. Entre dois ladrões, eu vou votar em quem rouba menos, né? Historicamente, roubou menos, né? Entre dois corruptos, eu vou votar em quem promoveu menos corrupção. É simples, né? É simples a gente pensar dessa forma, né? Só que as pessoas tendem a, nesses tempos, né, se abster do uso da própria razão em favor, né, de um candidato ou de outro completamente apaixonado, né? A gente esquece de ser homem, né, de ser mulher nessas épocas. E a gente vira animal. A gente age e escolhe segundo os nossos próprios impulsos, simplesmente, né? Mas Deus deu uma razão, né, para a gente pensar e agir de acordo com a nossa razão e não com as nossas paixões e com as nossas preferências, né? Por mais que você prefira o Lula, a gente sabe que é errado votar no Lula, ou que você odeia o Bolsonaro, né? É errado votar no Lula. Tão errado quanto votar no Lula é você se abster de votar. Então, nos resta a opção que nós temos e continuar rezando para que Deus futuramente nos envie opções melhores, se Deus quiser. Obrigado, Peter. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe. Muito obrigado. Rogério. É isso aí que eu queria agradecer a você, professor Raimann, ao Rafael, Peter, Sr. Valdir, o Igor, né, que já foi, né, que esteve aqui conosco. Obrigado por essa oportunidade. Fiquei muito feliz pelo convite. Deus abençoe a cada um de vocês. E queria deixar um recado, uma mensagem, né, para todos os irmãos católicos, em primeiro lugar. Nós não estamos numa situação de escolha qual é o melhor. Para nós católicos, tem um lado que a gente não pode votar, porque a igreja sempre foi clara nisso, que católico não pode votar em partido comunista, não pode votar em candidato comunista, nem apoiar nenhum nem outro, nem apoiar um partido, nem o candidato que seja comunista. Nós não podemos nem apoiar. E o outro lado, nós temos um outro lado que não é comunista. Então, para nós católicos, se a gente pegar esse parâmetro, já basta. Sim. Um lado pode e o outro não pode. A gente não pode votar aqui e pode votar ali, né? Se nós tivéssemos dois candidatos de direita, vamos dizer assim, com certeza nós não estaríamos aqui hoje falando disso. Com certeza. Porque daí a escolha seria tranquilamente livre, né? A escolha continua sendo livre. Ninguém está obrigando, né, você, irmão católico, a não votar em partido comunista. Mas tenha bem claro, seja consciente disso. A igreja condena o comunismo. E a igreja é clara, dizendo que nós, católicos, não podemos votar nem apoiar em partido comunista ou candidato comunista, mesmo que ele se diga cristão. Isso quem disse foi o Papa João XXIII, durante o Concílio Vaticano II. Ele fez publicar essa resposta. Um católico pode votar em partido comunista ou candidato comunista, mesmo que ele se diga cristão? A resposta do Papa: não. Simples assim. Não, não pode.